Olá, o brasileiro vai ter que voltar às urnas no próximo dia 30 de outubro para escolher o novo presidente da República. No primeiro turno, Lula, do Partido dos Trabalhadores, foi o mais votado, com 48,43% dos votos válidos. Jair Bolsonaro, que tenta a reeleição, recebeu 43,20% dos votos. Em 14 estados e no Distrito Federal, a disputa para governador foi decidida em primeiro turno e 12 estados vão ter segundo turno. O Ceará elegeu no domingo, para o mandato de 4 anos, o governador Eumano Freitas, do Partido dos Trabalhadores. Na Câmara Federal, 22 deputados vão representar o estado. PL e PDT conseguiram 5 vagas cada um. O PT elegeu 3 parlamentares e o PSD 2. PV, MDB, PP e União Brasil garantiram 1 vaga cada na Câmara Federal em Brasília. No Parlamento Estadual, dos 46 deputados eleitos, 13 são do PDT e 8 do PT. PL e União Brasil elegeram 4 representantes cada. PP, PSD, MDB vão ocupar 3 cadeiras cada no Legislativo Estadual. O Republicanos elegeu 2 candidatos, PSOL, Cidadania, PSDB, Avante, PCdoB e PMN apenas 1. Também foi eleito o senador Camilo Santana, que tem 8 anos de mandato pela frente. No primeiro turno das eleições, foi até considerado tranquilo em todo o país. E para fazer um balanço das eleições, o Cena Pública recebe hoje a cientista política e mestre em sociologia, Carla Michele Quaresma, e o professor Emanuel Freitas da Silva, que é pesquisador no Núcleo de Estudos em Religião e Política e do Laboratório de Estudos e Processos Eleitorais e Mídia da UFC. Agradeço a presença dos dois. Muito obrigado. Começar aqui pela Carla. E aí, gostou do resultado nas urnas? Um resultado surpreendente, né? Inclusive para algumas campanhas que não esperavam que o pleito fosse decidido já em primeiro turno, a exemplo do que ocorreu aqui no estado do Ceará, né? Havia ali um ânimo muito grande por parte da campanha do hoje governador eleito Eumano de Freitas, mas sempre com essa possibilidade de ida, num primeiro lugar, ao segundo turno. Inclusive, o próprio candidato, ao votar, foi entrevistado e chegou a falar que estava confiante, que iria para o segundo turno, numa posição mais confortável, como primeiro colocado. Então, de fato, houve uma surpresa muito grande, até para a própria campanha. Isso aconteceu em outros estados, né? As pesquisas de intenção de voto apontavam ali um caminho e os resultados não coincidiram com alguns dessas apurações feitas pelas pesquisas, né? Como ocorreu no estado de São Paulo, né? Em que nós tínhamos ali uma previsão de segundo turno, mas com a candidatura de Haddad numa posição mais confortável, e o resultado das urnas mostrou algo diferente, uma força muito grande desse projeto que nós denominamos aí como bolsonarismo, né, que pelo menos nessa eleição de 2022 esperava-se que desse algum sinal de cansaço e mantém-se muito firme, né? Isso nos estados com governadores que assumiram essa posição mais vantajosa no alinhamento com o presidente Bolsonaro e também na formação de algumas casas legislativas nos estados e também o Congresso Nacional, no que Senado demonstra também, né? Exatamente, né? O PL, que é o partido do presidente da República, conseguiu formar uma bancada na Câmara dos Deputados, conseguiu também essa bancada expressiva no Senado Federal. Se nós somarmos ali os partidos que fizeram parte dessa composição, né, tanto Republicanos como União Brasil, há uma quantidade expressiva aí de parlamentares que foram eleitos a partir dessas agremiações partidárias. Então, nós temos aí um resultado que demonstra ainda uma força muito grande desse projeto bolsonarista, que mesmo no estado do Ceará, as maiores votações também para as casas legislativas foram obtidas por candidatos alinhados com esse projeto do presidente Bolsonaro. Então, a verificar o que ocorre agora nesse segundo turno, vamos ter aí um quadro mais bem delineado sobre a força do presidente Bolsonaro, se realmente é essa liderança política no Brasil e qual vai ser o tempo aí de vida desse projeto político para o país. Professor, qual a sua avaliação do primeiro turno? Eu acho que aquilo que se dizia em relação a 2018, que era uma onda bolsonarista, uma onda da direita, o Brasil tinha virado da direita, parece que é uma onda que veio para ficar, né? Ou pelo menos permanecer por algum tempo. Se a gente pegar os senadores que foram eleitos em alinhamento com o presidente, vão ter aí mais 8 anos para gerir e legislar sobre o Brasil. Governadores que foram eleitos Brasil afora, que vão para o segundo turno. Em alguns estados, como Rondônia, você tem 2 candidatos da direita disputando
a preferência do eleitor. E fora que o presidente saiu, demonstrou um fôlego, né, com o resultado eleitoral de domingo, além daquilo que as pesquisas de intenção de voto diziam. Então, me parece que a onda da direita, a onda bolsonarista, não era apenas momentânea, ela veio para ficar e, novamente, põe o Brasil no contramovimento daquilo que está sendo a América Latina, que tem alguns países têm recuperado, tem eleito presidente de esquerda. Né? Então, o Brasil parece que irá na contramão dessa vez, se acontecer a vitória do presidente Bolsonaro no dia 30 de outubro. Seguindo aí a Itália, talvez, né? Sim. Que a gente viu lá na Itália, surpreendentemente também. Sim. Acho que a campanha, embora o Lula tenha perdido a chance de vencer a eleição no primeiro turno por 1,5 ponto percentual, né, eu acho que houve um movimento final de esperança de fechar a eleição no primeiro turno. Como não aconteceu, gera um certo desânimo, um certo abatimento da militância, nos apoiadores, né? O Lula recebeu importantes apoios na reta final do primeiro turno. Exato. E, ao passo que a candidatura do Bolsonaro parece recuperar um fôlego, porque o resultado foi melhor daquilo que eles esperavam. Baseado em pesquisa, por exemplo, nenhuma afirmou que daria primeiro turno para presidente do Brasil, mas Lula apareceu com mais de 50% em muitas pesquisas. Ficou aquém do que foi a expectativa de todo mundo. Olha, na verdade, o Lula ficou dentro da margem de erro daquilo Sim. que diziam as intenções de voto. Mas o Bolsonaro ficou acima. Porque talvez tenha havido, penso eu, um voto útil ao contrário. Porque se insistiu muito na ideia do voto útil para favorecer o Lula. Sim. E, ao que parece, ocorreu o voto útil, mas não favorável ao Lula, favorável ao Bolsonaro. Né? Dos ciristas? Dos ciristas da Simone Tebet e dos outros candidatos. Mas ela até foi bem votada também, né? Mas, no geral, dentro do que diziam as pesquisas, mas parece ter havido, eu acho que o clima de possível vitória do Lula no primeiro turno me parece ter acendido o antipetismo. E daí o voto útil no Bolsonaro para impedir que essa vitória se desse já no primeiro turno para esse eleitorado. Concorda, Carla? Eu também acredito que houve aí. É claro que nós temos mais uma vez que lembrar, porque hoje o debate está muito voltado a essa análise que nós fazemos com base nessas pesquisas de intenção de voto, mas é sempre bom reforçar, né, que existe um eleitorado muito volátil no Brasil, é pequeno percentual de brasileiros que realmente definem um candidato e permanecem até o final da campanha com esse mesmo candidato. Isso não chega nem a 15% do eleitorado, portanto, o tempo todo os eleitores vão e vêm, né, um movimento constante durante o período eleitoral. E muitas pessoas acabam procrastinando, elas decidem somente naquele momento ali. Eu vi gente decidindo na fila, na hora de votar, inclusive. Exatamente, né? Não à toa os candidatos fazem derrame de santinhos nas portas dos locais de votação. Aqui em frente à emissora ficou feio. Exatamente, porque as pessoas no caminho para o local de votação, elas vão encontrando ali os seus candidatos. Então, tem essa questão da volatilidade, né? No Brasil, os eleitores flutuam muito durante o processo eleitoral e, obviamente, que na reta final, muito difícil, né? Até não houve possibilidade de pesquisa boca de urna para esse pleito. Então, o movimento que se deu do sábado para o domingo, obviamente que nenhuma pesquisa consegue captar. E isso não ocorreu somente em 2022, né? Isso ocorre em diversos processos eleitorais e a própria divulgação, quando é feita pelos meios de comunicação de pesquisas de intenção de voto, a todo instante há essa repetição de que a pesquisa é um retrato, que aquilo ali pode mudar. Então, é isso que a pesquisa consegue auferir, né? O sentimento do eleitor num determinado momento, e isso vai mudando ao sabor dos acontecimentos. Então, tem essa questão. Tem uma outra questão importante também, a gente verifica isso nos microespaços sociais, né? Um voto, por exemplo, no ex-presidente Lula, muito assumido, né? As pessoas ali, o vira-voto. Enquanto o voto no presidente Bolsonaro, principalmente aqui para os nordestinos, ainda é aquele voto encabulado, Total, né? O eleitor fica quietinho. Poucos vão caracterizados para votar. Vão expor, né, a sua intenção de voto. Então, eles ficam ali meio que quietinhos, dizendo quando são questionados que vão votar. Esse ano foi Simone Tebet, Ciro, na eleição passada era Amoedo, né? Vou votar no Amoedo, você já sabia que era em Bolsonaro. Então, tem esse eleitor que fica quietinho ali, que não tem
não demonstra essa real intenção de voto. E eu acredito, até você bem freudiana aí, que só revela no divã, né? Só a urna consegue acessar esse inconsciente, né? Então é só no momento de digitar que esse eleitor realmente manifesta a sua vontade de escolher o presidente Bolsonaro. Então, o voto do presidente Bolsonaro tem muito disso. Isso não é captado, como nós vimos aí no resultado da pesquisa. Então, houve uma migração, e isso fica muito evidente, né? O eleitor da Simone Tebet, o eleitor do Ciro Gomes, no primeiro turno, temendo essa vitória do ex-presidente Lula em primeiro turno, acabaram já definindo o voto no presidente Bolsonaro, e tem muito daqueles que estavam se dizendo indecisos, que iam anular o voto. Nós tivemos uma diminuição na quantidade de votos nulos nesse pleito, né? Caiu quase pela metade o percentual de votos nulos, então muitas pessoas estavam dizendo, não vou votar em nenhum. Votaram, e votaram no presidente Bolsonaro. Isso as pesquisas não conseguem captar, né? Mas nós então foi definido ali na urna mesmo. A pesquisa não ia ter essa não teria condições de captar esse movimento do eleitor do sábado para o domingo, né? Que foi exatamente o momento em que essa definição ocorreu, né? Mas nós devemos reforçar a ideia de que as pesquisas elas são feitas com base em metodologia, né? Essa metodologia, obviamente, que pode ser revista, né? Alguns institutos de pesquisa consideram, por exemplo, na sua amostragem, que há um percentual muito maior de pessoas que ganham até 2 salários mínimos no Brasil. Em alguns estados da federação é muito difícil fazer pesquisa. O estado do Rio de Janeiro, por exemplo, é uma incógnita o estado do Rio de Janeiro, porque é muito difícil fazer pesquisa em comunidades no Rio de Janeiro. Pelo acesso mesmo, Pelo acesso, a dificuldade que os entrevistadores têm de chegar em determinadas comunidades. Então, é muito difícil fazer pesquisa em alguns estados da federação. Isso, obviamente, que dificulta. Então, é possível, obviamente, rever metodologias. A amostragem, muito provavelmente, a partir dos dados do censo de 2022, haverá uma uniformização da construção dessas amostras a partir de dados mais reais do que seja a população brasileira. Mas, enfim, é um instrumento, né? Talvez nós tenhamos que discutir, assim, por que as pesquisas ganharam tanto protagonismo? Por que nós falamos mais de pesquisas do que dos próprios candidatos? Então, talvez a discussão seja essa nesse momento, mas acredito que esse viés aí de criminalização, criminalizar um instituto de pesquisa, não é como se ele estivesse agindo, os institutos precisam manter a sua reputação. Afinal de contas, são empresas, eles precisam dos seus clientes e, para garantir essa clientela, eles precisam ter reputação. Então, não acredito que tenha sido algo projetado para influenciar o eleitor. E essa questão da influência. Nós somos seres sociais, tudo nos influencia. O colega de trabalho nos influencia, o pai influencia, a mãe influencia, as mídias sociais influenciam e as pesquisas também influenciam. A carreata que teve no sábado, a carreata que antes demonstra da força, eleição. A carreata, a vinda do ex-presidente Lula para o Nordeste brasileiro, né? Uma vinda que não estava programada na campanha, né? A vinda para Salvador e depois para Fortaleza, pode ter contribuído para que no Ceará essa definição ocorresse primeiro turno, para que na Bahia o candidato do PT, o Jerônimo, conseguisse chegar na reta final já e passar para o segundo turno muito melhor colocado do que as pesquisas informavam, né? Alcançou essa primeira colocação. Então, essa demonstração de força influencia, claro, né? E a eleição envolve muito disso, né? Quanto mais você demonstra força, mais você consegue também fascinar o eleitor. Verdade. A Carla citou uma coisa interessante, essa questão do eleitor que não quer perder voto, tornar o voto útil. Eu não imagino como é que é essa equação na cabeça desse eleitor, porque ele tinha ali Bolsonaro e Lula, tem gente que não vota no Lula e tem gente que não vota no PT, por exemplo, ou vice-versa. Como é que o senhor imagina que foi essa decisão na hora lá do voto, professor? Para o Lula ou para o Bolsonaro? Para o Bolsonaro. Olha, você tem Porque foi ele que subiu, no fim das contas, né? Sim, sim. O Lula se manteve conforme as pesquisas diziam, né? Você ainda tem um forte sentimento na sociedade brasileira de antipetismo. E que foi alimentado... Mas esse antipetismo vota no Lula ou não, na sua Veja, concepção? o antipetismo é diferente do antilulismo. Tá. Né? Então, há muitos eleitores do Lula que não são eleitores do PT. Do PT, sim. Né? Então, do mesmo jeito que há muitos bolsonaristas, se a gente pensar no Ceará, e no Nordeste, você tem uma votação do Bolsonaro menor do que a média nacional, o que não significa dizer que
para os parlamentos, os bolsonaristas não tenham sido campeões de voto. Foi no Ceará, por exemplo, foi em Pernambuco, por exemplo, o casal lá de evangélicos ganhou tanto mais votado para a Câmara como para... Aqui os dois, a Assembleia isso, Carmelo e Câmara e o André Fernandes. Federal, né? Então, e Estado, isso. Então tem muito eleitor do Lula que não é petista, né? Porque que não encampa. Isso é um fenômeno já estudado lá pelo André Singer, a ideia do lulismo e tal. Porque o Lula chegou antes aos pobres, por exemplo, que era um eleitor conservador, antes do PT chegar. Né? Inclusive, tradicionalmente, o eleitorado do PT era nos grandes centros, né? Nas grandes capitais, grandes cidades, etc. Os grotões votavam candidatos de direita. A partir de 2006, isso mudou com a questão do salário mínimo, com a questão do Bolsa Família, etc. Então, o que houve foi Então, você tem ainda um forte sentimento antipetista, que, se a gente quiser, foi alimentado durante os 4 anos de Bolsonaro, foi alimentado pelo discurso da suposta terceira via e foi alimentado durante a campanha, sobretudo, pelo Ciro Gomes, né? Então, se a gente quiser, uma onda anti-petista se espalhou como pânico moral, muito mais para desagrado da democracia do que a onda anti-bolsonarista. Né? Se a gente pensar naquele debate da Globo... O mais recente, o último? O último. Grosso modo, você tinha 6 contra 1. Sim. Eram 6 candidatos contra 1, que era o Lula. Né? Então, tudo isso vai alimentando essa repulsa ao candidato, com todo o imaginário em torno daquilo que seria uma suposta vitória do Lula, e produziu esse resultado que a gente tem aí. Né? Além de uma expressiva votação do Bolsonaro, provavelmente dito, uma expressiva votação também de parlamentares que, numa eventual vitória do Lula, darão muito trabalho e muita dificuldade para a governabilidade. Total. E, numa eventual vitória do Bolsonaro, darão a ele uma liberdade para fazer tudo aquilo que o primeiro mandato não lhe permitiu, inclusive produzir impeachments de ministros do STF. E a literatura da ciência política vai dizer que, internacionalmente, é no segundo mandato que líderes autoritários aprofundam a corrosão da democracia. E o Bolsonaro, como a partir da figura do seu filho Eduardo, sabe daquilo que são os movimentos da extrema-direita brasileira, é bastante cônscio disso, da importância que tem um segundo mandato, daí a importância dessa eleição, né, desses parlamentares Brasil afora. Tanto para ajudá-lo na eventual vitória, como também para prejudicar uma eventual vitória do Lula. Então, a gente vai ter que esperar para ver mesmo. Olha, eu vou para um rápido intervalo. Antes disso, eu te convido a dar uma olhada nas nossas redes sociais. Temos Facebook, Instagram, que é o @TV Ceará, e o canal da TVC no YouTube. Acesse lá o conteúdo. A gente volta já. Estamos de volta com Cena Pública, recebendo hoje a cientista política e mestre em Sociologia, Carla Michele Quaresma, e o professor Emanuel de Freitas da Silva, que é pesquisador do Núcleo de Estudos em Religião e Política e do Laboratório de Estudos de Processos Eleitorais e Mídia da UFC. Em pauta, uma avaliação do primeiro turno das eleições no Brasil. Professor, a vitória do candidato Emmanuel Freitas aqui no Ceará foi uma surpresa para o senhor, em primeiro turno já? Eu creio que para todos os cearenses, inclusive para ele mesmo, né? Assim, já que, voltando à ideia das pesquisas, apontavam a realização de um segundo turno. Agora, acho que 2 elementos são importantes. Primeiro, as próprias pesquisas mostravam o Eumano numa crescente Desde que imparável, apareceu o nome, tá? só cresceu. E dos 3 candidatos, eu penso que o Eumano é aquele que fez a campanha, o único que fez a campanha casada, presidente, senador e governador. É Lula, Camilo e Eumano, inclusive a música lá, né? Isso ajudou. Se a gente lembrar, o Tasso Gereissati, quando perde a eleição de 2014, de 2010... Para o Senado, o senhor fala? Para o Senado, 2010, ele estava descolado da candidatura ao governador, que era do Marcos Caos, e também não fazia campanha lá para o Serra, pelo histórico de desavenças que o Tasso tem com o José Serra. Levou à derrota. Né? O Mauro Filho, quando tenta a candidatura ao Senado também, em 2014... 2014 não lembro bem. Porque na época do Tasso foi uma vaga só. Isso, o Tasso perde... do Mauro Filho eram 2 vagas. Foram 4 anos depois. O Tasso perdeu em 2010, aí voltou a disputar em 2014 com o Mauro Filho. O Mauro Filho fez uma candidatura também descolada sozinho para o Senado. Agora você tinha só o Eumano fazendo isso. Por quê?
O Wagner não pediu em nenhum momento voto para o Bolsonaro. Porque ele não se posicionou em nenhum momento também, né? Não, o Bolsonaro pediu voto para o Wagner. Mas o próprio candidato não se posicionou, ficou em cima do muro. Então, é isso que eu estou dizendo. O Wagner não pediu voto para o Bolsonaro em nenhum lugar que foi. Nem em debate, daí a Michelle que o entrevistou. Aqui ele veio para a Cena Pública não também. Pediu em nenhum lugar, a gente chegou a questionar isso, ele disse que ia conversar muito bem com quem fosse eleito. Nenhuma peça do programa eleitoral ele pediu voto. Nem para Soraya, que era candidata do partido dele. Que a gente não consegue vincular, inclusive, o nome da Soraya. E nem para Camila, porque se a gente quiser, foi nas 2 últimas semanas de campanha que a Camila começou a aparecer como candidata do Wagner. Então era uma candidatura completamente só, se a gente quiser. Né? E o Roberto Cláudio teve todos os problemas que a gente conhece. Além do seu candidato a presidente estar em franco decréscimo, já na eleição de 2020, o Ciro não era um bom cabo eleitoral, segundo diziam as pesquisas daquela eleição. Nessa, o Ciro veio para perder, né? E o Roberto Cláudio teve 3 candidatos ao Senado. A Érica Amorim foi a terceira, né, pelos problemas que a coligação teve. Então, se a gente pensar, assim, a estrutura da campanha do Elmano era muito mais agregadora, né, porque tinha ali a ideia do voto único, de cabo a rabo, que é mais ou menos aquilo que foi feito na campanha de 2010, quando você tinha o Ciro, o Cid, melhor dizendo, e o Lula, falando do Pimentel e Eunice. Quem vota num, vota no outro, precisa votar em ninguém. Era mais ou menos a mesma lógica, só que com palavras diferentes. É Lula, Camila e Elmano, aproveitando o jingle que tinha aí da música popular do TikTok. Né? Independe do nome, se fosse outro candidato pelo PT, o senhor acha que estaria tranquilo também para ser eleito? Ao que parece, sim, né? Porque eu penso que o grande eleitor foi o Camilo Santana. E a força do Lula, talvez? Eu acho que mais a do Camilo do que a do Lula, né? Pelo que significou o Camilo ser o cabo eleitoral, prefeitos mesmo do PDT, né, que tinha um candidato que era o Roberto Cláudio, mas que vieram junto com o Camilo. Então, acho que ele é o grande cabo eleitoral, é o grande vencedor dessa eleição. Me parece que, se fosse a Isolda, talvez, a votação ainda fosse mais expressiva do que foi o Elmano, porque você não teria tido o rompimento. Porque juntaria PDT e PT os votos, né? Isso, exatamente. Não teria tido o rompimento e os votos teriam sido mais concentrados, com toda certeza. Carla, aí nesse caso, vou já falar do Ciro também, porque a celeuma toda se formou a partir da visão dele. O futuro político do Roberto Cláudio, por exemplo, na sua opinião, o que é que deve acontecer? Porque foi uma derrota que eu acho que ele não esperava no tamanho que foi. Ele foi pouco votado, no fim das contas. Na realidade, existia uma vaga certa para o candidato Wagner, porque hoje é a maior liderança de oposição no estado do Ceará. Inclusive, ele vai ter que fazer um reposicionamento de marca, porque ele construiu-se em torno dessa oposição ao grupo Ferreira Gomes, que deu sinais de esgotamento desde a eleição municipal de 2020. Né? Claramente, ali o grupo dava sinais de que não teria continuidade, né? Tinha encontrado ali o fim de um ciclo. Porque o Sarto entrou ali na trave, né? Já? Pois é, foi uma eleição muito difícil já, a eleição do Sarto, né? Então, fica muito complicado agora o Wagner manter esse discurso de oposição aos Ferreira Gomes se o principal inimigo não existe, pelo menos a preço de hoje, não existe mais politicamente, né? O Camilo acabou ocupando esse protagonismo no grupo, cresceu muito e conseguiu se desvincular dos Ferreira Gomes, o que foi muito bom para ele, né? Hoje, a principal liderança do Estado, sem sombra de dúvida, a eleição do Eumano de Freitas é uma clara demonstração. Eu não sei nem se eu chamo Eumano de Freitas ou se eu chamo Eumano Freitas. Eu chamo Freitas, mas os dois estão corretos. Os dois estão, Eumano de Lula também, acho que está valendo, Eumano né? de Camilo. Eumano de Camilo, né? Como o povo do interior fala. O Camilo saiu muito bem avaliado da gestão do governo do Estado, né? E imprimiu uma marca. Acho que os 3 aqui vão concordar que quando ele assumiu o governo, a gente imaginou que fosse um governo de continuidade da proposta do senador Cid Gomes. Ele fez um governo, ele conseguiu imprimir uma marca no governo cearense. Sim, e em setores importantes conseguiu projetar o estado do Ceará. Inclusive, na última semana de campanha, eles estavam comemorando os dados na área de educação no Ceará, que hoje é exemplo para o Brasil inteiro, né? E, além disso, né, construiu a marca de um governo de diálogo, teve que enfrentar muitos desafios por causa da pandemia, mas foi considerado um bom gestor. Falta de apoio do governo federal. Falta de apoio do governo federal, mas foi considerado um bom gestor, né, até mesmo pelas pessoas que avaliaram positivamente o governo do presidente Bolsonaro. Também tinha uma avaliação positiva da gestão de Camilo Santana aqui no estado do Ceará. Então, ele agrada gregos e troianos, né? O
O Camilo é meio que o estouro do fofurômetro, né? Então, ele consegue conversar com públicos muito diversos e, sem sombra de dúvida, é a maior liderança hoje do estado do Ceará. Isso, obviamente, que vai projetá-lo nacionalmente, né? É provável que aí no eventual governo do ex-presidente Lula, o Camilo ocupe também esse protagonismo no governo federal. Você né? acha que pode ser um dos nomes aí para substituição? Ou o nome do PT para ser candidato à presidência no futuro? O Lula, inclusive, possível? tem falado sobre isso, né? Sobre a formação de novos quadros, né? Que venham novas lideranças, tem dito que não se candidata mais, até pela idade também não teria mais condição. Campanha é um negócio pesado, né? Precisa ser muito, mesmo o ex-presidente Lula tendo muita disposição física, né? Às vezes eu fico cansada só de acompanhar pelas mídias sociais o trajeto aí desses candidatos. Precisa de muito fôlego para fazer isso, né? Então, ele mesmo já tem dito que não participa mais de pleitos, não diretamente como candidato, mas sempre vai ficar auxiliando ali nas estratégias do Partido dos Trabalhadores. Então, Camilo é essa grande liderança que despontou no cenário nacional, então vai assumir. Caso haja essa confirmação aí de uma vitória do ex-presidente Lula, vai assumir esse papel importante no governo. Então, voltando à candidatura do Wagner, ele vai ter que fazer esse reposicionamento de marca, né? Ele assumiu agora o compromisso com a campanha do presidente Bolsonaro aqui no Ceará, né? Finalmente, havia expectativa muito grande de qual seria o seu posicionamento. Esperou e pediu, ele tomou partido agora. Inclusive, os bolsonaristas no estado do Ceará cobraram muito no decorrer da campanha que ele assumisse esse posicionamento. Mas é interessante que a votação do candidato Wagner aqui no estado do Ceará é muito próxima da votação do candidato Bolsonaro. O que significa dizer que ele não conseguiu furar a bolha, que era o que ele pretendia a não vincular a sua imagem durante o primeiro turno ao presidente Bolsonaro. Ele pretendia falar com outros públicos, inclusive o eleitor do Partido dos Trabalhadores, né, acenou para esse público, elogiando a gestão de Luiziane aqui na Prefeitura de Fortaleza. Então, ele tentou costurar esse arranjo. Mas fica muito difícil. Então, assim, uma vaga era a vaga do candidato Wagner, isso já estava certa, e a disputa, na realidade, era pelo segundo lugar. Se seria o Eumano ou se seria o Roberto Cláudio. E aí, para o Eumano, fica muito mais fácil. Por quê? Porque ele conta com o apoio de um grande cabo eleitoral, que é o ex-presidente Lula, e da maior liderança política do estado do Ceará, que é o ex-governador, agora senador Camilo Santana. Então, havia uma tendência, as pesquisas internas já indicavam que, independente de quem fosse o candidato, teria muitas chances de ir ao segundo turno com esses cabos eleitorais. E ele fez isso na campanha eleitoral, ele utilizou esse apadrinhamento político como principal trunfo. Então, em todas as propostas que o Eumano apresentava, ele sempre dizia, olha, eu vou conseguir porque eu estou com o apoio do Lula, eu estou com o apoio do Camilo, é o Ceará 3 vezes mais forte. Ele insistiu muito nisso. E, obviamente, que isso rendeu aí um projeto de campanha bastante exitoso. O Roberto Cláudio entrou na campanha já numa situação muito difícil, né? De ter que lidar com coisas que estavam mais claras, né? Ele ficou ali naquela coisa de construir uma terceira via, embolado, sem saber direito qual era o caminho que iria percorrer. E talvez a estratégia mais equivocada tenha sido a estratégia de ataque à governadora Isolda Sela. Nem combina com ele. Quem conhece o Roberto Cláudio... Não combina com a imagem do Roberto Cláudio. Eles já tinham um peso muito grande, eles carregavam um peso muito grande por causa da decisão do partido de ter escolhido o Roberto Cláudio, ter preterido a candidatura da Isolda Sela. Foram acusados de misoginia. Lembrando que isso foi votado, não foi uma decisão pessoal. Sim. Passou pela decisão do partido político, mas o próprio candidato Wagner utilizou isso na campanha, né, de tentar mostrar para o cearense que eles eram misóginos por terem preterido a candidatura da Isolda Sela. A própria candidatura de Wagner fez isso. Então, já havia esse discurso, essa imagem ruim associada à governadora Isolda Sela. Na reta final, quando a campanha coloca na boca do Roberto Cláudio a denúncia de utilização da máquina administrativa para cooptação de prefeitos, isso pega super mal, principalmente porque o Roberto Cláudio tem um eleitorado feminino muito grande. Muito grande, é verdade. O eleitorado feminino, primeiro, detesta essa coisa da propaganda negativa. E depois foi um ataque a uma mulher, ataque a uma governadora. Né? E assim, denúncias, né? Não tinha nada que realmente confirmasse, que desse base para que as pessoas acreditassem nessa utilização da máquina para favorecer alguma candidatura.
Então, acredito que essa estratégia na reta final aí foi o que faltava para selar o que ocorreu no resultado do primeiro Nas turno. urnas, muito abaixo do que eu esperava, particularmente, assim, a votação do Roberto Cláudio. Mas é interessante nós agora acompanharmos quais são as escolhas do Roberto Cláudio, porque saiu de um segundo mandato também bem avaliado, uma pessoa que tem preparo, né? Inclusive se preparou academicamente, intelectualmente para voltar para o Estado, servir ao Estado do Ceará. Fisicamente, deu uma repaginada também. Deu uma repaginada, né? Então, assim, claro que é muito jovem. Claro que o Roberto Cláudio, ele continua na vida pública, né? Ele é vocacionado para a política, isso fica muito claro, né? Pelo preparo, pela forma como ele lida com o dissenso. Então, ele é vocacionado para a democracia, para a política e muito provavelmente permanece aí contribuindo, né, para o desenvolvimento do Estado do Ceará. Será que tem união do PT e PDT em breve aqui sim, de volta? muito provavelmente já deve ter existido até essa conversa, né, do Eumano com o Roberto Cláudio, né? E assim, houve essa cisão de um grupo para um processo eleitoral, mas houve também um posicionamento extremamente diplomático do senador Cid Gomes, né? Ele participou de um adesivaço do Camilo, mas também não demonstrou ali que estava nem de um lado nem do outro, né? Então, muito provavelmente, o Camilo agora e o Ceará fica realmente mais forte, porque são dois senadores alinhados, são dois senadores que, inclusive, têm uma relação pessoal muito amistosa. E, obviamente, o senador Cid também vai contribuir para que essa gestão do Eumano aqui no Estado seja exitosa. Perfeito. Professor, e capitão Wagner, o que o senhor avalia aí de futuro político para ele, por exemplo? Olha, como a Michele chamou a atenção, a estratégia dele de se opor, de ser definido como candidato ou político por excelência de oposição aos Ferreira Gomes, precisa ser revista, né? Ele não fez uma bancada interessante na Assembleia, né? Assim, acho que a única pessoa próxima dele é o sargento Reginaldo, que vai da Câmara para a Assembleia Legislativa. E conseguiu eleger a esposa para o federal, isso, né? O Noélio não conseguiu se eleger para federal, quem conseguiu foi a esposa. Então, mesmo no governo Eumano, a oposição será mais da ala bolsonarista, a doutora Silvana, Carmelo, o pai do André Fernandes, né? A Fernanda Pessoa, o Firmo Camussa. A Fernanda Pessoa também, Fernanda Pessoa foi para a federal. Federal, perdão, Então vai ter a oposição mais barulhenta, né? Portanto, mais presente na mídia será de outra ala, que é a ala bolsonarista, do que a dele, porque o Noélio não vai estar mais lá, né? Não, foi derrotado para a Câmara, e quem vai estar lá é apenas o Reginaldo, que é a pessoa mais ligada a ele. Então, acho que vai ter uma dificuldade de se manter. Né? Isso. Durante a campanha mesmo, eu pensei que ele fosse abandonar, em certa parte, ou diminuir a presença da segurança pública na sua campanha, e isso não aconteceu. Talvez tenha sido um dos motivos que o levou à derrota, porque ele teria tudo para se mostrar como candidato para além da pauta de segurança, e não foi o que aconteceu. Ele tratou de passar a imagem usou para o aquela eleitor. questão do FBI lá, que foi super como se fosse um candidato de uma temática só, que era a temática da segurança, e das outras ele não entenderia. Eu acho que isso também deve ter prejudicado, além, penso eu, embora o Bolsonaro tenha sido votado em número muito inferior ao Lula aqui no Ceará, eu acho que o fato dele não ter se ligado ao presidente o prejudicou. Né? Não ter ligado não o ajudou, porque ele manteve a votação, e não ter se ligado parece ter prejudicado, porque poderia ter colado a campanha de modo mais exitoso, porque, volto a dizer, o Bolsonaro pode não ser bom de voto no Ceará, mas o bolsonarismo sim. Né? Então, isso poderia ter ajudado. Então, ele tem aí 2 anos sem mandato, talvez vai colar no mandato da esposa, né? Até a próxima disputa, que é para a Prefeitura de Fortaleza. Ele não se saiu ruim, ele perdeu por Sarto apenas por 3 pontos percentuais. Eu não considero isso uma derrota. Derrota quando você perde por mais de 10 pontos percentuais. Tem um importante capital político. Agora, a ver o que é que ele fará após essa eleição, porque eu penso que essa marca para o bolsonarismo do Ceará ficará forte o fato dele não ter se identificado com o presidente no primeiro turno, fazer isso somente ontem, quando, popularmente falando, não fazia mais sentido, porque a campanha já passou. Né? Então, agora, depois que a campanha passou, a identificação não poderia prejudicá-lo, ele toma partido, não adianta lá muita coisa. Ainda mais que no Ceará não vai ter segundo turno. Então, essa identificação fica para quê? Né? O Bolsonaro tem outros cabos eleitorais mais importantes e mais densos do que o próprio Wagner. Né? Então, a ver como é que ele vai se reposicionar, qual é o grupo que ele vai tentar trazer para si
nesses 2 anos que o separam da disputa pela Prefeitura de Fortaleza, que ele deverá despontar como um dos nomes. Vamos ver, então. Agora, só para eu tirar uma dúvida, o eleitor que o senhor fala que não votou nele aqui, ele pode ter votado no Bolsonaro e no Elmano aqui, por exemplo, esse eleitor que não votou no capitão? As pesquisas diziam que por exemplo, o eleitor do Bolsonaro era mais Wagner do que o eleitor do Lula era mais Elmano. Certo. Então, tinha uma parte considerável do eleitorado do Lula que não necessariamente votava no Elmano, era em torno ali de 38 a 40. Então, veja, o Lula não tinha totalidade, o Elmano não tinha a totalidade dos eleitores do Lula, como o Wagner tinha a totalidade dos eleitores do Bolsonaro. Certo. Né? Então, isso significa dizer que quem votava no Lula também poderia votar nele, no Wagner. Né? Tanto assim que foram espalhados aqueles santinhos que a gente viu no dia antes da eleição do Wagner com o Lula. Com o Lula, eu vi exatamente esse. Olha, o Cena Pública vai para o intervalo rapidinho, a gente volta daqui a pouco. Começou o terceiro e último bloco do Cena Público. Aproveito para te convidar a acompanhar nossas transmissões nas redes sociais. Temos Facebook, Instagram, @TV Ceará e o canal da TVC no YouTube. Estão comigo no estúdio a cientista política e mestre em sociologia, Carla Michele Quaresma, e o professor Emanuel Freitas da Silva, que é pesquisador do Núcleo de Estudos em Religião e Política e do Laboratório de Estudos de Processos Eleitorais e Mídia da UFC. Carla Michele, essa eleição aqui no Ceará de domingo que a gente definiu Elmano Freitas como governador, já é uma pré-visualização do que a gente vai ter para a Prefeitura de Fortaleza, por exemplo? O nome do PT vem muito forte para disputar essa vaga daqui a 2 anos? Nós temos um ciclo aí que foi iniciado com essa formação PT, PDT, e que demonstrou sinais de cansaço já na eleição do Sarto, e uma avaliação aí questionável em relação à condução da gestão municipal, né? O Sarto não é essa figura bem avaliada, inclusive participou da campanha de Roberto Cláudio, mas participou mais ali naquela campanha de bastidores, né? A gente via o Sarto aparecendo ali no palanque, no comício, mas sem se pronunciar muito, Eu sem não sei discursar se é porque muito. o prefeito não gosta de aparecer, mas Mas não sei se ele não gosta de aparecer, porque ele No aprendeu geral- a dancinha do TikTok, ele estava lá ensaiando, né, e fazendo, o que é importante na campanha eleitoral, né, você ter os jingles, Sim. as dancinhas, os movimentos, né, até para animar o O eleitor. eleitor, né, então isso acontece. E ele fez muito isso aí, só não vi muito discurso, né, essa participação aí mais substancial, até porque a imagem do Sarto é essa imagem mais sisuda, né, muito diferente da imagem do Roberto Cláudio. Mas, enfim, não sei se é um problema de comunicação, né, a forma como a gestão está se comunicando com o cidadão, e isso faz com que haja essa avaliação negativa, né, passando a impressão de que a prefeitura não está atuando, né, não tem muita visibilidade das ações, então talvez seja um problema muito mais de comunicação. Mas, enfim, há essa avaliação negativa e aí, caso, obviamente, esse projeto que agora se inicia aí dessa nova liderança política do Camilo Santana com a gestão do Elmano de Freitas, né, isso vai, obviamente, permitir, principalmente nos primeiros anos de governo, se o Elmano conseguir efetivar, foram muitos os compromissos firmados durante o período Sim. eleitoral. O Elmano tem um desafio Tem muito mesmo. grande, que é dar uma resposta para todas as expectativas que foram criadas, né? Ele falou de programas aí muito arrojados, de desenvolvimento de infraestrutura, de geração de emprego e renda através de uma economia verde, de fazer com que todas as escolas do Estado ofereçam o tempo integral, inclusive garantindo que os estudantes tenham uma renda mínima, aqueles que trabalham tenham uma renda mínima para ajudar famílias, a descentralização da assistência à saúde, passe livre intermunicipal. Foram propostas muito arrojadas, muito audaciosas e criou-se uma expectativa muito grande. Caso ele consiga oferecer aí essa resposta, né, mantendo esses compromissos firmados, muito provavelmente ele faz com que uma candidatura do PT na próxima eleição, nas eleições municipais, venha com muita força, né, principalmente por causa desse desgaste aí do grupo do PDT. É importante dizer também, eu estou falando do desgaste desse grupo, mas é importante dizer que é um grupo que permanece ativo, né? Inclusive formar a maior bancada da Assembleia Sim. Legislativa. É claro que há um realinhamento aí quando
Eumano assumir o governo do Estado, ele vai buscar esse apoio nas diversas agremiações partidárias, vai precisar contar com o apoio desses partidos políticos, porque, embora a oposição formada aí pelo PL, Republicanos, União Brasil, tenha uma bancada menor, é uma bancada que grita, é uma bancada que faz um barulho. Verdade. Então, ele vai precisar do apoio desses partidos, né, que fizeram parte da aliança. O PDT tem uma bancada expressiva na Assembleia, então vai precisar recompor. Mas, é claro, o PT tem muitos quadros políticos, inclusive alguns que conseguiram aí, chegar nessa eleição numa posição bastante confortável, né, para a Assembleia Legislativa. Então, muito provavelmente, caso o Eumano consiga surpreender aí, dar essa resposta para o povo cearense, isso o credencia o Partido dos Trabalhadores a apresentar candidaturas aí nos mais diversos municípios do estado do Ceará. Essa crise, professor, PT-PDT, ela não atinge muito o município e o Ceará, enquanto gestão legislativa e do executivo, não, né? Olha, o PDT da Câmara de Fortaleza é diferente do PDT da Assembleia, né? O PDT da Assembleia teve com o Camilo durante o mandato, parte dele teve com ele na eleição. Mas o PDT da Câmara Municipal é um PDT muito conservador. Né? Antônio Henrique. Antônio Henrique, Adail Carneiro, eu acho. Né? O Gardel é o mais transitável. Ana Paula. Inclusive, durante a campanha, teve muito bate-boca, né? Acho que o Adail que falou que os petistas eram piores do que os bolsonaristas, né? Por exemplo. Na Câmara você tem uma configuração mais conservadora, que eu penso que ali as oposições... E o PT mesmo na Câmara fez oposição ao Roberto Cláudio, faz oposição ao Sarto também, né? Guilherme, Larissa Gaspar, que agora vai para a Assembleia. Então lá, eu acho que no plano municipal essa... Salmito. Não, Salmito é a Assembleia. PDT, tá. No plano municipal, em Fortaleza, propriamente dito, eu acho que a rivalidade não se resolve. Né? Porque continua, né? Por causa do grupo da Luiziane, o grupo do Roberto Cláudio. Depois, um dia, a gente vai explicar que o PT daqui são alguns PTs, são alguns não PTs, é um PT exatamente. só. O PT da Luiziane, que sempre quis esse rompimento que se produziu esse ano. Né? Desde 2014, pelo menos... Ela sempre anunciou, a deputada Luiziane Nunes, né? Desde que passa a eleição de 2012, que é o rompimento do CID com ela, desde lá ela vem planejando esse rompimento que aconteceu agora, mas que não a beneficiou, porque ela não foi a escolhida para disputar o Palácio da Abolição. E até achei ela omissa na campanha do Eumano. Sim, bastante. Eu até cheguei a comentar isso nas redes sociais, que aquela que era a maior partidária do rompimento, pouco se empolgou na candidatura do Eumano. Eu vi ela se doer mais pela ausência da governadora Isolda Sela na disputa do que acompanhar e dar força ao Eumano. Eu acompanhei várias postagens dela que tinha hashtag, tinha Lula, vote 13, vote Luiziane, quase nenhuma tinha vote Eumano. Né? Até achei estranho. Comentei com alguns amigos petistas, porque ela não estava mais envolvida, isso era incompreensível. Mas, de fato, no plano municipal, acho que essa oposição se mantém e a gente pode até ter, de repente, uma reedição da disputa de 2016, se a gente quiser. Né? Obviamente, está aqui planejando o cenário, mas Roberto Cláudio precisa manter-se em evidência e a disputa para a Prefeitura de Fortaleza faz isso. Ele voltaria, na sua opinião? Não é um retrocesso isso político, não? Não acho. A Luiziane até hoje quer voltar, né, a ser prefeita. Não acho retrocesso. Mas veja, ele esperar 4 anos para se candidatar a deputado é muita coisa, é muito tempo. Né? Então, a disputa em Fortaleza, ele não tem nada a perder porque ele já não é prefeito. Então, vamos dizer que o Roberto Cláudio volte para disputar. E receberia do próprio partido, né? Isso. Volte para disputar, até para corrigir a narrativa de corrigir erros que o Sarto não conseguiu levar à frente. Então, a gente poderia ter o Roberto Cláudio disputando, a preço de hoje, né? Podia ter o Wagner novamente disputando e podia ter a Luiziane, que tem sido a candidata do PT nas últimas 2 eleições, quando ela podia disputar. Mas né? tem gente nessa fila aí. Guilherme está nessa fila, acho que a Larissa Mas entra veja, agora. O Eumano é do PT raiz, muito mais do que o Camilo. Até dizia ontem na Assembleia que, inclusive, os movimentos sociais podem fazer mais parte desse governo do que fizeram no governo do Camilo. O Eumano é ligado diretamente à Luiziane. Né? Tem uma relação... enfim, ele foi secretário dela, foi o candidato à sucessão dela. Ela praticamente lançou ele aqui. Isso. Como... Então, você pode... Se a gente pensar que se esses 3 nomes puserem o seu, a sua decisão, a gente poderia ter uma reedição da eleição de 2016, que era exatamente Roberto Cláudio, Wagner e
Luiziane. Vamos ver se isso se confirma, né? Porque se o Amano fizer um governo bem avaliado, até lá, né, há chances, então, de um nome do PT... ser cabeça para a Prefeitura de Fortaleza. Isso. Independe do cenário nacional, por exemplo? Sim, porque aquela eleição mesmo de 2016 é uma eleição que o PT vinha do impeachment da Dilma, das denúncias da Lava Jato, e mesmo assim o PT fez importantes prefeituras no Brasil. E a Luiziane chegou em terceiro, foi muito bem votado. E trazendo para o governo do Estado, por exemplo, eu acho que as pessoas não vinculam muito o Camilo ao PT na hora do voto. Eu tenho essa impressão. Porque mesmo num cenário não tão bom para o PT, o Camilo foi muito bem votado aqui no Ceará. Né? Ele era mais próximo do CID do que do PT, né? Alguns chamavam ele de PT do C, PT do CID. Bem mais do que desse PT raiz. Só para ter uma ideia, assim, da relação Luiziane-PT, das várias reuniões que o Camilo fez com a bancada federal, nenhuma ela participou. Nenhuma. Deve ter sido convidada. Não, com toda certeza foi convidado. Você tinha até deputados de oposição ao Camilo que estavam lá. Ficou histórica aquela foto quando o Camilo recebeu Júlio César, Julinho, de Maracanaú, a deputada Augusta e outros nomes que estavam se filiando ao PT. O Elmano estava lá, o Guimarães estava lá, o Zé Ayrton estava lá, na foto com o Camilo recebendo esses deputados novos filiados do PT. Na mesma hora, a Luiziane publica uma foto fazendo yoga, de perna para cima. Aquilo para mim foi tão... Um recado subliminar, será? Aquilo para mim foi tão afrontoso e, ao mesmo tempo, desrespeitoso, né? Assim, com o ato que o governador do seu partido está fazendo, recebendo novos nomes para a sua agremiação partidária, e, de repente, você posta uma foto em outro estado, de perna para cima, literalmente. Acho que ficou um recado, né? Assim, fora isso que eu estou dizendo, as várias reuniões que o Camilo fez com a bancada federal, e em nenhuma delas ela estava presente. Né? Isso não é machismo de minha parte, nem misoginia, tudo bem, telespectador? É a constatação de um fato. Mostra uma indiferença, no mínimo, né? Sim, produzido pela própria ação dela. Né? Da deputada. É isso. O que Lamentável. assim, esses dois candidatos que a gente vai ter que definir aí no dia 30 tem que fazer para garantir um voto, porque tem gente que está dividida ainda. Até votou no primeiro turno e no outro, mas agora vai ter que repensar. O que é que eles vão precisar fazer para garantir esse voto, Carla Michel? Falar com esses eleitores que podem ser decisivos nesse segundo turno, né? Talvez alguns colégios eleitorais sejam muito importantes nessa definição. Não acredito que o presidente Bolsonaro tem sido dito aí que ele vai insistir no Nordeste para tentar conseguir algum percentual, algum aumento percentual de votos no Nordeste. Acho muito difícil. Né? A situação do Nordeste é uma situação muito consolidada, mesmo com essas lideranças que agora vão entrar mais na infelizmente campanha. mal interpretada também, como a gente tem sido alvo de chacota, né? Infelizmente. Mas, na realidade, nós temos vários países dentro de um território, né? São vários Brasis, né? A gente não pode comparar a situação. Pelo simples fato de você nascer no norte ou no nordeste do Brasil, você está condenado a viver menos e viver pior. Não. Então, são realidades muito distintas, né? E aí, claro, o povo reconhece, né, quando tem uma melhoria no seu poder aquisitivo, né, quando tem um salário mínimo que garante poder de compra, quando tem a assistência mínima necessária para garantir a sobrevivência, né, e há o reconhecimento das pessoas em relação a isso, né. A gente acha que o voto não tem um componente de racionalidade, mas tem muito também de cálculo, né. As pessoas fazem os seus cálculos, né, obviamente, dentro dessa relação de perdas e ganhos. Então, aqui no Nordeste é uma situação muito consolidada, né? E o Nordeste realmente é fechado com o Partido dos Trabalhadores. O estado de Minas Gerais talvez hoje seja a maior incógnita, né? Que deu maioria para o ex-presidente Lula no primeiro turno, mas agora, com a influência do Zema, pode ser que haja uma mudança desse cenário, né? O que ajudaria aí ao presidente Bolsonaro, né? Porque o Zema realmente construiu uma marca muito forte em Minas Gerais, inclusive foi citado, né, nas campanhas estaduais aqui mesmo no estado do Ceará, os candidatos faziam referência ao Zema, né? Tanto o Roberto Cláudio quanto o Wagner faziam referência à gestão do Zema de Minas Gerais, né, como um exemplo de gestão bem sucedida. Então, acredito que ele sim tem muita força em Minas Gerais, muita capacidade de transferência de voto.
A situação de São Paulo ainda é uma situação complicada, porque havia ali uma tendência de que o PT chegasse a esse segundo turno numa posição mais favorável com a candidatura do Haddad, e aí esse crescimento do Tarcísio de Freitas acabou gerando também aí a possibilidade de um aumento do percentual de votos para o presidente Bolsonaro em São Paulo. Então, talvez esses colégios eleitorais, aí que são os maiores colégios eleitorais do país, eles sejam decisivos nessa campanha. E, claro, o ex-presidente Lula vai tentar essa estratégia aí de utilizar de maneira mais evidente a imagem do vice-candidato a presidente da República, o Geraldo Alckmin, que é de São Paulo, né? E talvez não tenha garantido aí uma estratégia realmente mais eficiente para garantir esse apoio, principalmente no interior de São Paulo, né? Que é um interior mais conservador, né? São pessoas mais conservadoras. Então, talvez a estratégia passe por isso, reforçar a imagem do Geraldo Alckmin, fazer com que ele tenha uma inserção maior nesses municípios para tentar reverter essa situação em São Paulo. Mas eu acredito que esses sejam os grandes cenários que possam ser alterados, né? Nos demais casos, há uma consolidação muito grande no sul do país, da candidatura do presidente Bolsonaro, aqui no Nordeste do ex-presidente Lula. Fica ali naquela região sudeste, ali em Minas Gerais, em São Paulo, em uma capacidade maior de manobra. Literalmente no meio do Brasil. No meio do Brasil, é o fiel da balança, né? O meio do país, né? Meu Deus. Se fosse, por exemplo, levar em consideração a eleição do domingo, o presidente Lula estaria eleito. Se mantiver assim, não pode ter surpresa. Eu acho que muda muito até o final da eleição, até o dia 30, professor? Eu acho que o grande desafio do Lula é manter a votação que ele teve e conquistar mais eleitores. Do Bolsonaro é conseguir aí mais 7 milhões de votos para, pelo menos, ultrapassar aquilo que o Lula teve no primeiro turno, né? Mas eu acho que a grande problemática para o Lula é propostas. Ele tem insistido, se a gente pegar, quando ele vai aos debates, ele tem insistido em se defender das acusações de corrupção, de condenação. Mas só tem tempo para isso também, tentar né? lembrar o que foi o seu governo, que parte do eleitorado não lembra. A gente teve uma campanha intensa de mobilização de jovens eleitores. Muito jovem, é verdade. Que Primeiro indicaram voto. maior preferência ao Bolsonaro. Porque não adianta o Lula falar que aumentou o salário mínimo em 2003, 2004, para esses jovens que nem trabalhavam, que nem existiam, né? Então, acho que o grande desafio do Lula é fazer um discurso ao centro mais do que ele já fez. Isso não significa dizer só ter o Alckmin, porque me parece que o Alckmin não foi lá muita coisa. Significa fazer um discurso econômico que aponte para o centro. E aí insistir em 3 eleitorados que eu penso que ele ainda pode garantir uma vitória. Primeiro, é aos católicos. Eu acho que a campanha já ensinou, não adianta o Lula tentar fazer campanha a evangélicos, porque esse é o território do Bolsonaro. Total. E ponto final, né? Não tem mais como. Então, é apelar para a maioria da população brasileira que é católica e que deu a maioria ao Lula. E que ainda tem uma influência da renovação carismática que insiste no discurso de Lula como candidato do diabo, do mal, etc. Então, é insistir em católicos, insistir nos jovens, insistir nas mulheres. E fazer esse discurso da economia, né? Que eu acho que ainda ficou muito... Se a gente pegar o debate da Globo, por exemplo, qual foi a grande promessa do Lula ali? Tirar o sigilo de 100 anos do Bolsonaro. Essa foi a promessa que ele fez ali. A gente não é muito interesse com toda sinceridade, esse não é interesse de quem já passa... passou, né? Não, o que vai mudar a minha vida para o eleitor médio? Eu saber quem foi que visitou a Michele Bolsonaro no Palácio do Planalto. Isso não vai mudar em nada a minha vida. Então, você chegar em rede nacional e ter isso como a sua grande promessa, não vira voto. Né? Não conquista voto. Então, ele precisa ser mais assertivo, dizer o que ele promete, como é o Brasil, como é que está o Brasil, como é que ele promete fazer o Brasil. E o Bolsonaro pensa veja, se as práticas do governo não assustaram a população brasileira a ponto de dar a ele 44% de votos, então o que o Bolsonaro, penso eu, é fazer um mínimo movimento, talvez mais radical, para manter isso que ele conseguiu e tentar ampliar a sua margem de votos em relação ao Lula, né? Acho que a situação mais complicada é a do Lula, embora ele tenha ficado a 1,5 ponto de vencer a eleição, mas eu acho que o movimento mais enérgico precisa ser dele, até porque o Bolsonaro tem a seu favor esses campeões de votos que a gente viu. Dos 20 candidatos ao Senado que o Bolsonaro apoiou, ele elegeu 12. O Lula conseguiu eleger apenas 8. Né? E isso, então, tudo isso vai se transformar agora em mobilização eleitoral nesse segundo turno. Então, acho que o Bolsonaro vai ficar onde está, radicalizando ainda mais, porque é isso que o favorece, e o Lula precisa fazer esses movimentos aí mais enérgicos para tentar
vencer a eleição no segundo turno. Trabalhar mais no fim das contas. Olha, o Cena Pública vai ficando por aqui. Quero agradecer mais uma vez as presenças da Carla Michele Quaresma, que é cientista política e mestre em Sociologia, e do professor Emanuel Freitas da Silva, que é pesquisador no Núcleo de Estudos em Religião e Política do Laboratório de Estudos e Processos Eleitorais e Mídia da UFC. Quem quiser rever o programa pode acessar o canal da TVC no YouTube e também conferir o horário alternativo, que é no domingo, aqui no Canal 5, às 4 da tarde. Obrigado pela companhia. A gente se vê na próxima semana. Até lá.